enquanto a palavra estiver sendo ministrada. Não deixa nada roubar sua atenção. Glória a Deus. Que Deus vai falar com você nessa noite. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Podemos ler? Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos lá então. Versículo de número 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Versículo 5. Destruindo os conselhos e de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Vamos fazer uma oração, fechando os olhos. Curve a sua cabeça agora por um instante. Senhor, fale conosco nesta noite. Revela essa palavra, Senhor, aos nossos corações. Senhor, que nada tire, Senhor, o nosso foco de sermos ministrados por Ti. Que o Teu Espírito Santo tenha a plena liberdade para falar, para nos instruir, para nos motivar, Senhor. Que esta palavra possa ser como uma flecha lançada que atinge o seu objetivo, que ela possa atingir os nossos corações de forma impactante, Pai. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá? Está pronto para ouvir a voz de Deus? Quem precisa ouvir a voz do Senhor, diga amém. Amém. Eu tenho falado de Paulo, o apóstolo Paulo. Tenho falado, não tudo, mas tenho falado da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Estou dedicando tempo, dias, domingos, para falar acerca desses textos. E como Deus tem falado conosco, como Deus tem nos inspirado através dessas palavras. Hoje cedo eu falei sobre o texto conhecidíssimo de Paulo, que para mim é o texto mais conhecido de Paulo, da segunda carta aos Coríntios, que é quando ele fala sobre o espinho na carne. Já ouviu falar desse espinho na carne? Eu falei sobre isso hoje cedo. Quem não assistiu o culto, depois você assiste. Tem essa curiosidade de jogar no YouTube lá e assistir. E eu fui até o capítulo 12 de manhã. E eu estava de tarde meditando. Eu ainda não tinha bem claro que eu ia ministrar agora à noite. E eu fui tocado por Deus de voltar. Já estava no capítulo 12 e voltei para o 10. E esse capítulo 10, Paulo ele fala das lutas, das dificuldades que ele estava vivendo. E eu parei, porque é importante de quando você faz uma leitura da Bíblia, não é ler a Bíblia como você lê uma revista, uma literatura qualquer. O importante é você parar, você meditar, procurar entender o que Deus quer falar com você. E eu parei, e eu comecei a fazer uma espécie de uma retrospectiva. Esses últimos tempos eu tenho ficado muito introspectivo, tenho pensado muito. E tem sido dias difíceis, confesso aos irmãos. Mês de abril que passou, eu não vi a hora de acabar o mês de abril. Não vi a hora.
Quando nós começamos a preparar a festividade da igreja, meados de fevereiro, março, eu orei, Deus me deu um tema diferente dos outros anos, porque geralmente Deus deu versículos, mas nesse ano Deus deu uma frase: aprendemos a ser mais fortes nos momentos difíceis. Deus deu essa frase, eu fiquei pensando, que frase, né? Amém. E eu nem imaginava que nem a festa nós faríamos, porque a festa foi cancelada. Nós não fizemos a festa. Na verdade, algumas pessoas perguntaram: pastor, vai remarcar para depois? Não, nós vamos fazer agora só com 20 anos de Varginhas. Agora não vai fazer. Perdemos uma pessoa muito amada na nossa igreja, que trouxe dor para a gente, complexidade, né? Muitas pessoas ficaram complexas e, de fato, ninguém entendeu de forma tão precoce, né? Então, de fato, tem sido dias difíceis. E eu, quando comecei a ler os capítulos dessa segunda carta, porque eu fiz uma leitura um pouco mais ampla, né? Eu cheguei nesse capítulo aqui, no capítulo 10, onde Paulo fala de lutas. Na verdade, a segunda carta aos Coríntios, em vários momentos, Paulo fala de lutas. Mas quais lutas que Paulo estava passando? Primeiro, Paulo estava sendo questionado. A igreja de Corinto era uma igreja que reconhecia o apostolado dos outros apóstolos, de Pedro, por exemplo, de João, por exemplo, mas o de Paulo ficava meio assim, porque Paulo tinha um histórico do passado. Paulo foi alguém que lá no passado perseguiu a igreja, por exemplo. Paulo, na morte do primeiro mártir da igreja, um diácono chamado Estevão, está lá em Atos dos Apóstolos, Paulo estava lá no ato. Então as pessoas olhavam para Paulo com desconfiança. Então, volta e meia, você vê Paulo citando acerca do seu apostolado. Volta e meia, você vê Paulo dizendo: olha, eu sou um apóstolo chamado por Cristo. Por quê? Porque as pessoas questionavam. Outros achavam que Paulo, quando estava pessoalmente lá, ele era muito pacífico, mas quando escrevia as cartas para eles, ele escrevia de forma muito severa. E Paulo, nessa carta, ele tem um tom severo, menos do que a primeira carta aos Coríntios, mas aqui ele tem um tom severo. Ele dá uns desabafos aqui. E nesse capítulo 10, que eu li para vocês, esse trechinho, Paulo fala uma seguinte realidade. Paulo está dizendo que nós enfrentamos lutas na vida, mas existem lutas que elas têm fundo de luta espiritual. Existe luta que nós enfrentamos, que elas são espirituais. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Luta espiritual. Paulo, quando fala que existem lutas que são espirituais, ele não diz que não existem lutas que são carnais. Porque tem gente que é meio maluco. Tem gente que acha que tudo é espiritual. Tem gente que acha que tudo se resolve espiritualizando. Nem tudo é espiritual. Quem entendeu, diga amém. Tem gente que tem problema de relacionamento, e não é porque o diabo está agindo, é porque a pessoa é difícil. Tem pessoas que têm problemas de saúde, e não é que o diabo está colocando doença, é que a pessoa se alimenta mal, por exemplo. É que a pessoa não faz uma atividade física, por exemplo. É que a pessoa não se cuida. E quer culpar o diabo. Não, não tem nada a ver. Paulo diz aqui no capítulo de número 10, ele vai usar praticamente as mesmas ideias que ele usa lá na carta aos Efésios. Quando você lê Efésios, capítulo de número 6, ele também faz uma baita de uma explicação sobre luta espiritual, que não tem a ver com batalha espiritual, é outra coisa, é outro assunto. Aqui ele fala de lutas espirituais. E Paulo está dizendo que quando a nossa luta ela é espiritual, não adianta nós usarmos recursos carnais. Se a tua luta é espiritual, não adianta você usar o que a carne
O que é para resolver no âmbito carnal, não adianta você orar. Se na tua casa tem um vazamento no telhado, vou dar um exemplo bem tosco, desculpa o exemplo tosco, mas se tem um vazamento no telhado na tua casa, Paulo está dizendo que não adianta você orar, você tem que subir lá para consertar. Quem entendeu, diga amém. Amém. Uma vez um jovem chegou para mim, Renato lembra disso: pastor, ora pelo meu carro, pastor. O que está acontecendo com o seu carro? Está doente o carro? O que está acontecendo? Está endemoniado o seu carro? Ih, pior que estava, eu acho que está endemoniado assim. Não, acho que o diabo não estava lá não, acho que nem o diabo foi de carro lá. O rapaz falou assim: pastor, ora pelo carro. Na hora que ele ligou o carro, deu uns pipocos, saiu a fumaça. Eu falei: irmão, leva para arrumar, tá lá o Renato, vai lá no mecânico. Não, mas ora aí, pastor. Eu falei: irmão, leva para arrumar. E só sei que o motor explodiu do carro, mas foi um negócio terrível. E não foi que eu orei sem fé. É que quando o problema é carnal, não adianta você resolver espiritualizando. Quem entendeu, diga amém. E o contrário também é o fato. Nessa noite eu não quero falar do problema carnal, que não é o assunto que Paulo usou aqui. Eu não quero falar da prova que você tem que fazer, eu não quero falar do problema do carro, eu não quero falar do problema do telhado, eu não quero falar da doença. Não é isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar do contrário, quando a luta é espiritual. Pastor, como que eu sei se a minha luta é espiritual ou se a minha luta é carnal? Como que eu sei? Como que você sabe? Ora, peça para Deus te dar discernimento espiritual. Quem entendeu, diga amém. Peça para Deus te dar discernimento. Não é chegar depois do culto e perguntar para mim: pastor, o que o pastor acha? Eu não acho nada. Eu não estou achando nada ultimamente. Não é acabar o culto, chegar na pastora Nádia e falar: pastora, o que a pastora acha disso? Ela não acha nada. É você colocar os seus joelhos no chão e falar: Senhor, me dá discernimento, Senhor. Me dá discernimento, que eu devo fazer. Fala comigo na pregação de hoje, que eu devo fazer, Senhor. Fala comigo, Senhor, quando eu for dormir hoje. Fala comigo aqui, Senhor, e Deus vai falar com você. Deus vai te dar discernimento. Deus não fala só com o pastor ou com a pastora. Deus não fala apenas com o obreiro ou com a obreira. Deus quer falar com você nessa noite. E se você entrou aqui pedindo direção, se você entrou aqui pedindo discernimento, eu tenho certeza que antes que esse culto acabe, Deus vai trazer direção para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Daí Paulo fala aqui da luta quando é espiritual. E quando a luta é espiritual, já diz o nome. Se a luta é espiritual, vamos ver. Se a luta é espiritual, a arma tem que ser? Está fraca. Vou repetir a pergunta. Se a luta é espiritual, a arma tem que ser? Boa. É isso. É isso. Se a luta é espiritual, não adianta você brigar. Se a luta é espiritual, não adianta você discutir. Se a luta é espiritual, não adianta você querer dar jeito. Se a luta é espiritual, é espiritualmente que você vai encontrar saída para ela. E eu poderia fazer um tratado teológico aqui nessa noite sobre luta espiritual. Mas como vocês sabem, minhas pregações elas são simples, 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 simples. Eu tenho dois filhos. E quando acaba o culto, que eles vêm para o culto, hoje cedo eles estavam no culto. Eu chego para a Mari, por exemplo: filha, o que você entendeu? E se ela me fala o que ela entendeu e faz sentido com a pregação, eu falo: glória a Deus. Objetivo: alcançar. Hoje ela tem 13, mas eu faço isso desde quando ela tem 10, 9 anos de idade. Sempre fiz isso. Com ela, com Rafa. Porque tem que ser simples. Simples. Quais armas que Paulo estava tratando? Eu quero apresentar algumas aqui nessa noite. Primeira arma espiritual, que é a mais óbvia de todas. Luta espiritual. Como que a gente vence? Como que você vence uma luta espiritual? Quem arrisca? Oração?
Oração é uma arma, querido, sim ou não? Luta espiritual se vence orando. Diga para quem estiver perto de você, diga assim: a luta quando é espiritual, a gente vai vencer orando. É orando que você vai vencer. Pastor, está tendo um levante contra a minha vida lá onde eu trabalho. É orando que você vai vencer. Pastor, está tendo uma situação na minha casa, eu estou percebendo que o diabo está agindo. É orando que você vai vencer. Pastor, eu entro na minha casa, eu tenho vontade de sair. Eu entro na minha casa, eu coloco o pé na minha casa, eu tenho a impressão que o inferno se levanta. É orando que essa situação vai mudar na tua casa. Pastor, eu estou passando por um processo na minha vida que eu estou desanimado, eu sinto que é uma luta espiritual. Ei, é hora de você começar a orar. Eu tenho uma coisa de Deus para falar para você nessa noite. Quando você começa a orar, a engrenagem começa a movimentar. Quando você começa a orar, o mundo espiritual começa a se movimentar. Quando você começa a orar, espiritualmente Deus começa a colocar as coisas no seu devido lugar. Pastor, parece que a minha vida está uma bagunça. Então vamos começar a orar a partir de hoje, aleluia. Vamos começar a clamar a Deus, vamos começar a clamar ao Senhor, e aquilo que está fora do lugar voltará ao seu lugar, diz o Senhor para você nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Mais fortes palmas, aleluia. Glória a Deus. Se é uma luta espiritual, orando que a gente vence. E é uma oração, como que nós devemos orar? Daí daria uma outra pregação, né? Mas a oração é oração persistente. O que é uma oração persistente? Aquela oração constante. É aquela oração com foco. O que é uma oração com foco? Uma oração objetiva, com foco, com propósito. Não é orar: Deus, me envia qualquer coisa aí, Senhor. Qualquer coisa tá bom. Cuidado, gente. Se orar pedindo qualquer coisa, vai chegar qualquer coisa na tua vida. Para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Então ora com objetivo. Posso ver amém, queridos? Ora com propósito, ora com foco. Não ora algo hoje, amanhã já muda a oração, e depois de amanhã já coloca uma outra coisa na oração. Ora com objetivo, ora com foco, peça com fé, e Deus vai agir, vai tocar, e vai movimentar os céus e a terra em teu favor, amém? Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia! Mais fortes palmas. Luta espiritual. Primeira coisa, orando. Agora vamos mudar um pouco. Como se vence luta espiritual, pastor? Tendo convicção. Tendo convicção daquilo que Deus falou com você. Tenha convicção daquilo que Deus ministrou no teu coração. Porque Deus não oscila. Deus não